Vamos mostrar essa observação aqui, que é geral, em 3 dimensões. Então, vou fazer o caso tridimensional. Então, a equação de Laplace em 3D. Eu quero mostrar, então, que o potencial num ponto é a média dos potenciais no entorno desse ponto por caso tridimensional. Então, façamos o seguinte. Imagine que eu tenho uma carga no eixo Z, uma carga pontual, que eu quero calcular o potencial neste ponto aqui, digamos que na origem, mas mostrar que o potencial aqui na origem é uma média dos potenciais em torno de uma esfera centrada na origem. Tá? Então eu vou desenhar aqui uma esfera de raio R. Isso aqui é Z. Vou pegar aqui um elemento típico, situado aqui a uma distância R. Vê se você entende o que eu quero fazer aqui. Eu quero calcular o potencial gerado por uma carga numa esfera e mostrar que esse resultado deve ser igual ao potencial na origem. Ou seja, eu quero mostrar que o potencial na origem é igual a 1 sobre... Eu vou integrar o potencial na área, na superfície, tá? E dividir pela superfície, que é 4πr². Concorda que aquilo equivale a isso aqui, equivale à questão em 2 dimensões? Entende o que eu estou fazendo ali? Eu estou somando o potencial em todos os pontos de uma superfície esférica e divido pela área da superfície. Isso é uma média. Eu espero que o resultado seja o potencial na origem. Tá bom? Ok. Bom, o potencial de uma carga, este V que aparece aqui, ele é dado por 1 sobre 4πε0, Q sobre R. Então, o potencial desta carga aqui nesse ponto, por exemplo, é dado por aquela expressão. Né? Onde esse R vale quanto, hein? Esse R quadrado vale, eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, o ângulo polar. Se eu usar a lei dos cossenos, eu sei que esse cara ao quadrado é este ao quadrado mais este ao quadrado menos o cosseno de 2R, né, cosseno θ. Então aqui vai ser Z2 mais R2 menos 2ZR cosseno de θ. E o dA, o elemento de superfície que aparece na expressão, vale R2 seno θ dθ dφ. Bom, vamos então resolver, montar a integral e tentar resolver. Então o potencial na origem, ele é igual a 1 sobre 4πr², a integral em φ de 0 até 2π, uma integral em θ de 0 até π, isso cobre toda a esfera, não? 1 sobre 4πε0, Q sobre R, portanto, Q sobre raiz quadrada de R2 mais Z2 menos 2RZ cosseno θ, vezes ainda aquele termo R2 seno θ. Você já se deparou com essa integração ou não? Ela lhe é familiar? Alguém pode me dizer em que momento você resolveu isso? Calcular o potencial de uma esfera num ponto lá fora ou lá dentro. Lembra disso, no caso geral? A gente já resolveu isso. A gente não vai resolver de novo isso. A não dependência em φ é fácil de ver que o potencial desta carga para um φ, se você girar de 0 a 2π, mantido um R e um θ, ele é o mesmo, né? Por exemplo, o potencial aqui assim.
Então não depende de φ por isso. E aí você vai ter, então, um termo assim. Isso aqui vai ser igual a 2π, que vem daqui, sobre 4πr². Ainda vai ter Q sobre 4πε0. Ainda tem lá o r². E sobrou uma integral em θ, de seno de θ, sobre a raiz quadrada de R2 mais E2 menos 2RZ cosseno de θ, de 0 até 2π, de 0 até π. Você lembra que a gente integrou assim, chamou o cosseno de θ de U, não é? Depois chamou tudo que tem aqui dentro de um x e aí resolveu sem problemas. Eu vou te dar o resultado disso, né? O resultado dessa integral, então vai ser, eu tenho aqui o Q sobre 4πε0, existe esse cancelamento aqui e tal, então sobrou aqui 1 sobre 2ER, já o resultado da integral, raiz quadrada de z² mais r² menos 2R cosseno θ. De 0 a π. Aí você tem aquela história, quando aqui for π, isso aqui vai ser menos 1, com esse cara aqui você vai ter Z2 mais R2 mais 2ER. Isso é Z mais R ao quadrado. Quando ali for 0, vai ser 1, você vai ter Z2 mais R2 menos 2ER. Então, vamos colocar aqui, vai. Isso aqui é igual a Q sobre 4πε0, 1 sobre 2ER, que multiplica, não é? Quando aqui for π, isso aqui vai te dar Z mais R. E quando o θ for 0, você vai ter o módulo de Z menos R. Mas como Z é maior do que R, vai ficar simplesmente menos Z menos R. Aí você vê que isso aqui, o Z cancela, eu vou ter 2 R's, que eu cancelo com esse 2 R, e vai ficar 1 sobre 4πε0, Q sobre Z. Concorda que esse é exatamente o potencial na origem gerado por aquela carga, que é igual a V0. Aqui é R maiúsculo. R² aqui, maiúsculo. Então, veja, o que a gente fez foi mostrar que o potencial na origem gerado por uma carga pontual é igual à média do potencial em toda a esfera. Então, você calcula o potencial em todos os pontos da esfera, soma e tira a média, é o que está escrito aqui. Então, isso vale para uma dimensão, vale para 3, como a gente acabou de mostrar, vale para N dimensões. E como consequência disso, essa observação fundamental aqui, ó, a solução da equação de Laplace não admite máximos e mínimos. Então, eu quero que você pense aqui comigo. Imagina que eu tenho uma esfera metálica, oca. Ela é ou não uma equipotencial? É uma equipotencial, né? Independente do que tenha lá fora, cargas, né? Ela é uma equipotencial. Se ela é uma equipotencial, o que você tem a me dizer do potencial dentro dela? Eu sei que eu tenho uma superfície equipotencial, que é uma esfera metálica. E eu sei que a equação de Laplace, que é o que satisfaz os pontos internos, não permite máximos e mínimos locais. Se na equipotencial eu tiver alguma variação, por exemplo, eu vou ter um máximo e mínimo. A única forma de eu evitar máximos e mínimos é manter o potencial constante. E é o que é, né? O potencial dentro da esfera é uma constante.
E o gradiente dele é zero porque não tem variações de potencial. Imagine que eu tenho aqui um problema bidimensional. Eu tenho um anel. Ali é uma equipotencial. Tá? Esta borda toda aqui está no mesmo potencial. Problema em 2D. O meu universo tem duas dimensões. Aí eu peguei um anel e coloquei numa equipotencial. A pergunta é: quanto vale o potencial aqui dentro? Se houver uma variação, eu tenho que sair desse ponto, vou em direção a esse, eu tenho que fazer, se houver uma variação, eu tenho que retornar esse ponto aqui. Para sair de um valor e retornar ele, variando, eu tenho que passar por um mínimo ou por um máximo. Concorda? Mas eu não posso ter nem mínimo nem máximos locais. Então a única solução é que o potencial aqui dentro é constante, igual ao da borda. Veja só, isso aqui eu não posso. Eu tenho um potencial dessa forma aqui. Isso aqui eu também não posso. Entendeu? Então a única forma é ter o potencial constante.